Dário, obrigado por este tempinho. Sei que tens uma agenda muito completa com treinos. Como é que foi agora o treino que tiveste de manhã? Bem, antes de mais, obrigado eu. O treino como é que foi? Foi um treino de grande atitude dos jogadores. Foi um treino em que tivemos que trabalhar coisas muito específicas, uma situação muito específica, que tinha a ver com o jogo de rede, como organizá-lo, e estar a repetir, numa situação que representou o jogo, ou seja, o mais real possível. E correu muito bem. Muito bem. Para quem não te conhece, de certeza que as pessoas que estão a fazer ou já fizeram o curso de treinador já sabem quem tu és, mas quem é que é o Dário dentro e fora do corte? Bem, o Dário, se calhar começando por fora do corte. O Dário fora do corte é uma pessoa reservada, é uma pessoa que foge um pouco das multidões, é uma pessoa que gosta muito de estar em contacto com a natureza, com a família, é pai, é marido e estou sempre em contacto com, como disse, natureza, desporto, sempre por aí. Dentro dos cortes, eu diria que sou uma pessoa intensa, sou uma pessoa que é muito focada na evolução dos jogadores. Diria que às vezes essa intensidade até é demasiada, mas anda por aí. E como é que o desporto entra na tua vida? O desporto entra na minha vida com uma mudança de zona de habitação, em que os meus pais meteram-me no desporto, na altura no futebol, para me adaptar, conhecer amigos. E o ténis entra também nessa altura porque o meu pai gostava de jogar ténis. Mais à frente o futebol desaparece e o ténis mantém-se, até aos dias de hoje com o pádel. Em paralelo sempre tive também os passeios de bicicleta de longa duração, dias, e o surf, que também sempre foi uma coisa que eu gostei muito, e o desporto tem sido muito importante na minha vida, mas começou com a mudança de zona de habitação e o futebol para me adaptar e fazer novos amigos. E porquê é que sentes que o ténis foi aquele desporto que se manteve numa fase inicial? Achas que é a diferença entre um desporto coletivo para um desporto individual? Sim, no meu caso eu acho que teve muito a ver com isso. Como eu disse inicialmente, sou muito reservado. O ténis tinha muito menos buzz, muito menos barulho, comparado com o futebol. Eu gostava de jogar futebol e aprendi muito no futebol, enquanto desporto coletivo também, mas era no ténis que eu encontrava uma bolha, digamos assim. Era ali que eu me sentia mais comigo mesmo, mais realizado, mais feliz. E depois o ténis acabou por ser uma obsessão. Tu chegaste também a criar escolas de ténis, não foi? 3, se não me engano. Como é que uma pessoa passa de ter as 3 escolas de ténis e depois passa para o pádel? Bem, não criei propriamente, quem criou foi o meu grande mentor Jaime Caldeira. Eu fui só um ex-jogador dele que depois quis apostar numa profissão que era ser profissional de ténis, no sentido do treinador e do gestor, e mais à frente sim, sócio dessas 3 escolas de ténis e responsável na gestão, na coordenação, dar treinos, por aí fora. Como é que se passa desse contexto para o pádel? Passa-se que naquela época eu estava a precisar de uma mudança e ela coincidiu com também o estar a gostar de competir pádel. E quando tudo menos fazia esperar, recebi um convite que numa fase que estava a pensar fazer um ano sabático, esse convite aparece, o ano sabático foi-se e acabei por abraçar um projeto de uma academia que precisavam de ajuda. E eu trazia esse background de escolas de ténis, neste caso, e foi assim. Foi o chegar a um limite depois de, se não estou em erro, já 16, 17 anos a dar aulas, e a precisar de uma mudança, que podia ser dentro do ténis. Naquele caso concreto apareceu dentro do pádel, que era uma modalidade que eu já estava a jogar e estava completamente viciado. Pois, eu ia perguntar isso, em que ano é que foi que fazes a transição do ténis para o pádel? A jogar 2013, para trabalhar em 2016. Que ainda não existia, ou seja, ainda não tinha havido o boom que depois mais tarde veio a haver? Sim, veio a haver um boom mais tarde, sim, é um facto. Já estava a haver uma adesão muito grande quando eu comecei a jogar. Há pessoas mais antigas, de outras épocas em que eram grupos fechados. Já se estava a começar, quando eu comecei a jogar já estava a começar a abrir, mas o boom veio ligeiramente depois, um grande boom, diria. Sim, o boom, aquilo que eu tenho a ideia, posso estar enganado, é que veio naquela altura da Covid e depois as pessoas começaram a jogar mais pádel, se não estou em erro. Esse foi outro boom, eu diria. Antes já tinha havido. Mas achas que
não sei dizer Digamos muito bem booms. quantos booms, não é? Mas houve várias alturas em que o pádel subiu por razão A, B ou C. Quando começou a haver mais clubes, mais investimento, houve aí um outro boom, não é? Depois, realmente, no Covid, houve outro boom, mas muito grande mesmo, porque havia modalidades coletivas que não se podia usufruir dessas modalidades, e o pádel acabou por se poder e ser uma oportunidade para muita gente praticar desporto, e aí ficaram no pádel, portanto, outro boom. Mas o boom também tem uma consolidação dos clubes, os seus gestores também terem aprendido com a modalidade. Nota-se que estão muito mais virados para o cliente, sabem que já como é que o cliente se move, o que é que o cliente gosta. Os treinadores também melhoraram muito, o que fez com que o nível de pádel também melhorasse. O nível de pádel melhorando também traz mais pessoas. Então foi um conjunto de várias coisas, não é? E poderiam ser melhoradas, e melhoradas foram mantendo esse crescimento. Pois, porque nós falamos do boom, mas o boom também pode dar a ideia que é algo que tem uma grande afluência, mas depois estagna, que não tem sido o caso do pádel. O pádel tem tido um crescimento exponencial. Como é que já passaste aqui por as equipas, a formação dos profissionais, mas que outras justificações tens para este crescimento? Não o boom, mas o crescimento do pádel. Eu acho que tem tudo a ver com tudo se ter profissionalizado mais. Não só nas instituições que gerem o desporto, a federação, os próprios clubes. Cada clube que está a abrir com novas ideias, portanto, com novas retenções de clientes e fidelizações de clientes, o que vai fazer com que isso se mantenha. Portanto, tu não vês uma atitude dos agentes, uma atitude dos protagonistas de baixar, até de desmotivar por algum motivo. Claro. Pelo contrário, as pessoas continuam muito motivadas a querer fazer mais e melhor. Eu noto isso nos vários clubes com que falo e trabalho. Com os treinadores, por exemplo, que também têm uma parte muito preponderante de manter as pessoas, melhoraram muito. O ensino do pádel em Portugal melhorou muito. E eu acho que se retém nestas duas coisas, o treinador e a forma como se está a gerir. E o próprio crescimento de mais clubes, o que chega a mais pessoas também. Claro. Pelo país inteiro. E tu falaste do ensino novamente. E o Dário enquanto treinador? Como é que é o Dário enquanto treinador? O Dário como treinador, como eu disse há pouco, acho que sou uma pessoa intensa, sou uma pessoa focada, procuro com muito gosto sentir que ajudo os jogadores a evoluir, literalmente. Adoro estar com os jogadores que estão comigo todos os dias, é quase como se fosse uma família. E o Dário, o treinador, é um pouco essa pessoa que estuda o jogo, que procura trazer novas metodologias, que procura também ir aprender e trazer mais conhecimento para partilhar com os treinadores que comigo trabalham, e não só. Tenho muitas conversas com outros treinadores que não trabalham diretamente comigo. E isso também me identifica, ou seja, alguém que não gosta de não aprender. Por exemplo, eu agora vou na sexta-feira para Sevilha, costumo estar muito em Espanha, vou conhecendo novos treinadores, novos clubes, muitas das vezes que não são muito conhecidos, encontramos muitas coisas boas. E sou isso, gosto de aprender, sou intenso no treino, no campo, gosto de trazer coisas novas, gosto de me pôr em causa nos exercícios, trazer coisas novas, pôr-me em causa, ver o que é que dá. Gosto também de ser um treinador que explora, não só pedir aos jogadores para explorarem, para aprenderem também com aquele exercício, mas eu próprio também gosto muito de explorar. Tu falaste que vês também os teus atletas como família. Como é que consegues fazer essa separação, digamos, entre a parte mais tática e a parte mais pedagógica? Bem, eu acho que vê-los também como uma família desportiva, diria, e ser muito vincado nisso, não desassocia diretamente uma da outra, não é? Claro. É por haver esse vínculo que torna a minha atitude em encontrar exercícios, sejam eles técnicos ou táticos, e também no vínculo pessoal, torna também isso mais intenso. Eu acho que só ajuda, tanto uma como outra. Tu, para além de treinador, és também docente da Sports Academy nos cursos de treinador de grau 1 e grau 2. Como é que tem sido essa experiência? Muito boa. Para já a Sports Academy veio trazer aquilo que é uma estrutura organizada em formações, o que também me dá uma garantia de credibilidade, de confiança. Depois tenho-me apercebido, e tem sido
também isso muito intenso, muitos cursos e todos os cursos muito cheios. Portanto, é muito interessante ver que há pessoas que, tal como eu, são muito apaixonadas pela modalidade e veem no desporto uma oportunidade de profissão na vida. Portanto, eu fico muito contente, é assim que eu vejo isso. No meu caso, aumenta-me a responsabilidade, porque já estando cá há muitos anos, gosto de também criar o cenário certo daquilo que será a vida das pessoas nesta profissão. Nem tudo é só ensinar uma bandeja, portanto isto é muito mais do que isso. Mas tenho visto como perceber que é outro indicador de que a modalidade está a crescer, que é ver a quantidade de pessoas interessadas em tirar o curso de grau 1 e agora de grau 2. E como é que diferes treinar atletas de alta competição, em que não estás a ensinar a jogar, mas estás a ajudar a jogar melhor, digamos, e ensinar pessoas a treinar? Como é que vês essa diferença? Dizes professores a darem treinos, novos Sim, professores. Exato. Sim. Bem, uma coisa quase que não tem nada a ver com outra. Pois. Uma coisa é o front office, outra coisa é o back office, é quase uma coisa deste género. Portanto, quando estás com jogadores de alto rendimento, tu estás, como tu dizes e bem, estou a prepará-los para uma guerra, não é? Portanto, para a competição. Porque como é que eu os preparo melhor para aquilo que vai acontecer na competição? Quando tu estás a formar um treinador para ser treinador, tu estás a dizer praticamente tudo aquilo que tem que estar por trás. Não só dos atletas de alto rendimento, até bem pelo contrário, a maior parte não é para esse segmento, mas é para o segmento de quem inicia, para o segmento de quem de um jovem, e é preciso às vezes gerarmos nesses novos treinadores ferramentas para que eles se sintam seguros e saibam depois o que é que estão a fazer no campo e diminuir a margem de erro, não é? Que vai haver, obviamente, mas que é um trabalho totalmente diferente. Um é eu pôr-me como quem tem que trabalhar o back-office de alguém. O outro estou a trabalhar o final, estou a trabalhar o front-office para que saibam o que é que já têm que fazer ali em loco. E como é que foi aceitar esse desafio? Já tinhas tido alguma experiência antes de treinar treinadores? E como é que vês, como é que eu posso dizer isto? Qual foi para ti o maior desafio, não é transição, mas é entre treinar os jogadores e treinar os treinadores? Qual foi o maior desafio para ti? É saber criar uma realidade em que agora eles são dos meus. Sim. E criar toda uma linguagem mais adaptada, uma metodologia de ensino mais diferenciada, mas é uma adaptação, ou seja, na altura o desafio pode ter sido eu conseguir me pôr muito no lugar deles, principalmente quando, para além daquilo que é um conteúdo muito programático, o que está em paralelo de preparação, de mostrar os problemas que possam existir nesta questão, naquela ou naquela, é pensar o que é que aconteceu também comigo e agora replicar ali também com eles, saber por experiência o que é o normal de acontecer no positivo e no negativo e conseguir levar para a formação de treinadores esses assuntos, esses temas. Porque, como em qualquer outro desporto, quem joga, nem todos os jogadores podem ser bons treinadores, não é? Que características é que achas que um bom treinador de pádel pode vir a ter ou deve ter? Uma é gostar de aprender, claramente, ou seja, é não achar que sabe tudo quando alguma coisa já sabe. Isso é garantido. Depois, ser uma pessoa segura para que a sua comunicação seja assertiva. Não é? E normalmente ser seguro para melhorar a sua comunicação é também ter skills de comunicação e conhecer bem o jogo e aquilo que vai fazer. Saber trabalhar por objetivos, por exemplo, ajuda ao treinador. Mas anda por aí. Falando agora do futuro do pádel, que futuro é que vês no pádel? Achas que, eu vou provocar aqui um bocado, achas que há alguma possibilidade do pádel ser, por exemplo, uma modalidade dos Jogos Olímpicos? Acho claramente, e quando nós acharmos que o pádel estará a estagnar, e como há bocado falámos em booms, esse será outro boom, porque é quando tu garantes a globalização do pádel. É quase como consolidar de uma globalização do pádel, que já está muito globalizada, mas que será o consolidar. Portanto, isso vai acontecer garantidamente, vai ter que acontecer. É impossível uma modalidade como esta não chegar a esse patamar de ser uma modalidade olímpica, mas é assim que eu vejo, por exemplo, falaste no futuro do pádel, esse é um futuro do pádel. Boa.
Há algum momento, agora para ti enquanto treinador, algum momento com algum aluno que te tenha pensado, que te tenha marcado mais? Algum momento em que saíste do treino ou da aula e ficaste a matutar na cabeça? Quer dizer, sabes que eu diria, pelo menos falo por mim, eu pelo menos não sou uma pessoa pode haver às vezes muito momentos, mas não sou pessoa de reter muitos esses momentos. Mas há relativamente pouco tempo tive, e acho que isso pode ser um momento, que até não tem diretamente a ver com aquele treino, mas se calhar com uma longevidade com aquele jogador e aqueles jogadores, eu não vou falar em jogadores, nem o que me disseram, mas há bem pouco tempo tive um grupo de jogadores que me disseram umas palavras de reconhecimento de muito tempo a treinarem comigo. E às vezes nós treinadores vivemos aqui numa zona cinzenta em que para a comunidade do pádel praticamente não existimos a não ser para ter aula, é quase como chegam e vão. Mas os jogadores profissionais têm muito essa luz, diria, os clubes, a federação, os torneios, mas às vezes o treinador é alguém que está ali que parece que os jogadores jogam bem, mas não se sabe bem porquê. Mas na verdade é porque há um treinador por trás. E esta pessoa, treinador, é uma pessoa muito importante na sociedade. Eu costumo dizer sempre que antes de haver alguém de sucesso numa profissão, seja ela qual for, à partida passou por um treinador na sua infância que, quero eu acreditar, que o marcou pela positiva. E que com esse treinador trabalhou coisas, valores que são importantes para ele hoje exercer nessa profissão de sucesso. E essas pessoas, esse grupo de jogadores fizeram questão de dizer algo que me marcou. E o que é que o pádel te ensinou como pessoa? O que é que o pádel me ensinou como pessoa? Bem, eu diria que por ser uma modalidade recente quando eu entrei, permitiu ou tive mais oportunidade de ver que a disciplina pode trazer sucesso. A disciplina enquanto treinador, e isso foi muito óbvio. O ténis era uma modalidade enraizada, nós sabemos o que é isso da disciplina, mas já tinha crescido ou estava ali num momento de maturação, não é? O pádel não, o pádel por estar em crescimento, toda a gente a crescer, a disciplina vem mostrar que é possível criar coisas, fazer coisas. Já falaste, pronto, eu perguntei-te quais são as boas características de um treinador, eu agora vou-te perguntar qual é o erro mais comum que tu vês nos treinadores, que podem vir a ser treinadores? Bem, vou juntar se calhar duas coisas. Uma que eu te falei há bocado, que é importante querer aprender, e a outra que é uma espécie de traidor, amigo traidor, que é o boom do pádel, que faz com que um treinador hoje em dia comece a dar aulas e já fica confortável financeiramente e com alunos, e muitas das vezes isso trai o próprio treinador, ele esquece que tem que continuar a aprender. E há muitos treinadores que eu conheço que já estão há muitos anos na modalidade e que poucas formações fizeram, pouca partilha fizeram, e eu acho que esse é um dos maiores problemas de um treinador que começa, é o conforto pela parte financeira, por ter alunos, o traia de querer ir aprender. Depois o que eu noto mais também é o comunicar. Comunicar é muito importante, saber comunicar num treino, saber ler os momentos em que devo usar um tipo de comunicação ou outro tipo de comunicação. Para mim, quase que mais importante do que saber para que é que uma bandeja serve, porque é que um balão serve, é explicar porque é que serve, como, quando, claro, e depois adaptar isso a cada pessoa. E isso é preciso aprender, é preciso se formar. Por acaso, no caso da Sports Academy, tem 2 ou 3 cursos que eu próprio tirei online, muito interessantes. E eu acho que às vezes os treinadores focam-se única e exclusivamente naquilo que é o foco só da modalidade. Sim, é importante, mas é importante também crescerem para outras variantes e às vezes eu acho que isso está a faltar um bocadinho. Eu por acaso ia-te perguntar conselhos para futuros treinadores, mas a verdade é que já deste a papinha toda e acho que as pessoas que estão a ver aqui o vídeo que querem ser treinadores de pádel, se seguirem aquilo que tu dizes, podem vir a ter muito mais sucesso no futuro. Eu queria te perguntar só mais uma coisa que é, sentes que esta vertente de treinador, de cursos de treinador, te deu uma paixão acrescida ao treinar também os jogadores? Sentes que são duas coisas que
são diferentes, mas que te alimentaram a paixão de treinar? Sim, alimentaram-me, se eu posso chamar, a paixão de ajudar, porque se isto pode ser dito assim, mas o que eu sinto claramente é que quando estou a formar novos treinadores também me alerto para outras coisas ou reforço outras coisas também para quando estou a treinar, mas acima de tudo estas duas vertentes, treinar jogadores, seja de que nível for, jovens, jogadores mais avançados ou menos, e formar pessoas que estão apaixonadas pela modalidade, estão a viver uma ilusão, um sonho, sinto-me muito grato por fazer parte desse crescimento. E isso agrada-me bastante. Portanto, são dois mundos diferentes, mas que a mim me aportam muito valor enquanto pessoa. Dário, muito obrigado. Muito obrigado, foi um espetáculo. Obrigado.